Eu saúdo todo o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar para todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus, uma linda mensagem. E eu tenho certeza que esta linda mensagem vai falar fortemente ao teu coração. Por isso, ouvinte da Palavra de Deus, medite poderosamente nesta linda mensagem que eu vou deixar para todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus, através deste vídeo. Se encontra em 2 Crônica, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 18, que diz assim, o versículo 14. E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Versículo 18. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Olha, o 20 da palavra de Deus, a gente vai ver que o versículo 14, ele fala fortemente ao nosso coração. Ele deixa para eu e você, ouvinte da palavra de Deus, 4 atitudes que eu e você precisamos fazer. A primeira atitude que eu e você precisamos fazer, veja o que está escrito no versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira atitude é se humilhar. A palavra humilhar significa tornar humilde, simples, submeter, render-se à descrição, se prostrar diante do Rei. Jesus Cristo de Nazaré, sempre ele deixou este exemplo para mim e para você, ouvinte da palavra de Deus. Jesus sempre se prostrava diante do Pai, diante de Deus. Ele deixou para mim e para você este exemplo. A segunda atitude que eu e você precisamos fazer é orar. E a palavra orar significa rezar, pregar, discursar. Veja também um exemplo de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, ele fazia estas coisas. Sempre Jesus orava. Todas as vezes que ele ia pregar em alguma cidade ou em alguma aldeia e que ia para outra banda do mar, sempre Jesus Cristo subia ao monte para orar, para buscar, para se revestir e para se encher da presença do Espírito Santo de Deus. A terceira atitude que eu e você precisamos fazer, ouvinte da palavra de Deus, é buscar, assim como está escrito no versículo 14, buscar a face de Deus, buscar a minha face, assim como está escrito no versículo 14. Nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, para que a gente possa ser revestido de autoridade, de ousadia e poder. Nós precisamos buscar a presença de Deus. E assim como está escrito, ouvinte da palavra de Deus, em Isaías, capítulo 55, do versículo 6, que diz assim, buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai enquanto está perto. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Ouvinte da palavra de Deus, também em Mateus capítulo 6, no versículo 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Conforme aquilo que a gente buscar, todas essas coisas serão acrescentadas. Aquilo que nós precisar vai ser acrescentado primeiro quando a gente buscar a presença de Deus. Foi o exemplo que Jesus deixou para mim e para você, ouvinte da palavra de Deus. Jesus sempre se revestia da presença de Deus. Jesus sempre buscava da presença de Deus autoridade.
Sempre Jesus buscava graça, sempre Jesus buscava poder, sempre Jesus buscava a ousadia do Espírito Santo de Deus para poder sair pregando a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele buscava a presença do Espírito Santo de Deus, ele buscava a presença de Deus, ouvinte da palavra de Deus. Esta é a terceira atitude que eu e você precisamos fazer, é buscar a face do Senhor. Ouvinte da palavra de Deus, a quarta atitude que eu e você precisamos fazer é se converter, assim como está escrito no versículo 14, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos se converter, e a palavra se converter quer dizer para mim, para você, ouvinte da palavra de Deus, que a gente precisamos tirar algo de nós. Nós precisamos fazer algo que venha tirar de nossas vidas aquilo que o atrapalha, o operar de Deus, aquilo que vem atrapalhar, aquilo que está impedindo de Deus fazer em nossas vidas a sua obra. Nós precisamos fazer para que venha ser tirado de nós, para que Deus venha operar em nossas vidas poderosamente. Nós precisamos tirar aquilo que impede, que é o pecado, significa também os erros, significa as coisas que impedem o crescimento da presença de Deus em nossa vida. É tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento diante de Deus, diante da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi. Nós precisamos tirar de nossa vida, nós precisamos se converter para que Deus possa operar grandemente em nossa vida. Por isso, ouvinte da palavra de Deus, é que nós precisamos estar 24 horas tirando de nós aquilo que impede, 24 horas tirando de nossa vida tudo aquilo que atrapalha. Por isso que a gente precisamos se converter. A quarta atitude é se converter. Olha, o 20 da palavra de Deus, a gente vê também no versículo 15 e no versículo 16, que fala mesmo assim: e agora estarão abertos os meus olhos e atento o meu ouvido a oração deste lugar. E o versículo 16 diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, porque o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha, ouvinte da palavra de Deus, a gente vai ver que o versículo 16, ele deixa também 3 lições para mim e você. A primeira lição que Jesus deixa para mim e você através dessa palavra, através desta mensagem, é que escolhi, assim como está escrito, porque agora escolhi. A palavra escolhido significa também para mim e para você separado, significa selecionado, significa apurado, significa eleito. São pessoas que são separadas para fazer uma missão ou obras que Deus o designou, que Deus colocou em vossas mãos para que ele venha fazer. São pessoas que Deus escolheu para fazer a sua vontade. Por isso, ouvinte da palavra de Deus, que a palavra escolhi significa a mesma a palavra de escolhido, significa separado e selecionado e apurado e eleito. Pessoas que foi separada por Deus para fazer a sua vontade. E a palavra santifiquei significa santificar, significa tornar santo, significa sagrado, tornar venerado, significa também conduzir pelo caminho do bem, tornar digno de veneração e respeito, glorificar, celebração segundo os princípios da religião. Isso significa santificar. Eu santifiquei esta casa. E quando fala esta casa, significa que a casa significa morada, mansão e lar. Significa que Deus escolheu você para que seja templo
e morada do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha habitar em sua vida, em minha vida. Deus escolheu esta casa, Deus escolheu esta morada, Deus escolheu esta mansão, este lar, para que venha ser tempo e morada do Espírito Santo de Deus, para que habite em nós o Espírito Santo de Deus. Por isso que Ele nos santificou, assim como está escrito no versículo 16, santifiquei esta casa. Ouvinte da palavra de Deus, quero também deixar para você que deixa Deus te usar para curar, para salvar e para libertar. É essa mensagem que deixo para todos vocês, ouvintes da palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo, deixa Deus te usar. Deixo para todos vocês essa mensagem que se encontra em 2 Crônica